e nasceu o Messias. Eu vi o Messias! O Messias nasceu. Agora, nunca mais eu preciso mais estar lá. Eu vou seguir o Messias. Eu vou pregar a palavra. Eu quero viver a palavra. Eu quero divulgar a palavra. Jesus nasceu. Fala sobre Jesus. Nasceu. Jesus nasceu. Jesus está dentro de você? O seu Jesus apareceu para você. Mas Maria guardava todas essas coisas conferindo no seu coração. Por que será que o Lucas 2, versículo 19, fala da mãe? Isso aqui vai com homenagem para as senhoras. Cada mãe, começando com a pastorinha Rosemary, mas Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Eu fiquei pensando nisso, guardava por quê? Ela não se alegrou. Fala sobre mim, Maria não se alegrou. Maria não se emocionou. Maria não se preocupou. Sabe por quê? Porque Maria tinha certeza da presença do Senhor. A mulher verdadeira, a mulher que traz o Senhor consigo, ela não se apressa com nada, ela não fica preocupada com nada, ela não se deixa levar por nada, porque o Senhor está com ela. Fala assim: o Senhor está contigo. E Maria não se apressou por nada e guardou tudo no seu coração. A mulher guarda tudo no seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe havia sido dito. Fala assim para mim: voltamos glorificando e propagando o Senhor. Os pastores deixaram o seu trabalho, foram lá, viram o menino Jesus e voltaram totalmente modificados em sua vida. Voltaram glorificando, e voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe havia dito. Vou perguntar para você, meu querido: essa noite de Natal você louvou e glorificou o Senhor? Nós ficamos até 10 horas da manhã louvando o Senhor. Alguém ficou preocupado com ele? Eu não quero ser profeta chato, e nem um chato de galocha, porque hoje eu estou disfarçado de Roberto, só naquela parte de muitas emoções. Eu tenho certeza que 90% aqui nem louvou e nem glorificou o Senhor. 90% ficou preocupado com aquela costelinha, aquela lasquinha, aquela gordurinha gostosa, aquele arroz à la grega com uvas passas que estava um pouquinho velho, aquela maionese que salgou um pouquinho, mas não vai glorificar o Senhor. E tem alguns que dormiram achando: não, eu quero é dormir. Querido, isso é com você. O Senhor só vai estar com você se você o chamar. O Senhor só vai fazer algo para você se você crer e querer que Ele esteja contigo. O Senhor só vai habitar daquele lá que você abre a porta e fala: venha, Senhor, saia comigo, esteja comigo, viva comigo, faça de mim. Eu posso dizer tudo, eu posso querer tudo, eu posso ser o melhor dos homens, coisas que eu não sou. Mas se eu não trouxer Deus, se eu não chamar esse Jesus, esse menino para mim, se eu não louvar e glorificar a cada manhã, a cada
Não existe mandamento maior que esse. Eu preciso de abrir a porta para o Senhor entrar na minha vida. Já vou terminar. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para dar a oferta, segundo o disposto da lei do Senhor, um par de rolinhos ou 2 convívios. E aqui vai ter 2 passagens maravilhosas ainda. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e esses era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele, procederam segundo o uso da lei. E então ele o tomou nos braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação. Aleluia! Oi! Fala assim: eu quero. Eu sou o Simeão. Eu vou estar vivo até ter um encontro com Jesus. Filipe se imagina um sujeito que ficou pela revelação do Espírito Santo. O irmão, esse aqui não era profeta, esse aqui não era pastor, não era sacerdote, não. Era um ser humano como eu e você. Um dia o Espírito Santo bateu nele e falou: Pedro, você é um escolhido meu. Você vai viver até o dia que você vê o meu filho chegar aí na terra. E você vai levar ele no templo e vai batizar, segundo os costumes da lei. Alguns querem ser Paulo, outros querem ser Pedro, João. Aliás, o meu irmãozinho aqui, meu irmão Juninho, falou para mim hoje que o discípulo mais chegado do Senhor era Jesus, era João, era João. Eu falei que eu não concordo com isso. Para mim, Simeão era o mais chegado de Deus, porque ele recebeu uma conversa do Espírito Santo falando: olha, você vai viver até o dia que você conhecer o Salvador. Você só vai morrer o dia que você receber a sua salvação. Fala assim: eu só devo morrer o dia que eu receber a salvação do Senhor. E meu nome é Simeão. Fala assim: meu nome Simeão. Eu vou receber a salvação do Senhor. Até lá, eu nunca vou morrer. Essa discussão é o privilégio só o homem. Não, tem homenagem às senhoras aqui. Linda. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: este é posto para levar e elevar de muitos em Israel, para que não seja contraditado pelo homem. E uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, nativo de Asser. Esta já era avançada de idade, tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos. Profetiza Ana, 84 anos, casou aos 13, aos 7, aos 20 anos de idade, perdeu o marido. 64 anos esperando o Messias. Nunca mais se relacionou com ninguém. Saía, levantava de manhã e ia para a igreja, cuidava da igreja, voltava no templo e ficava esperando. Uma profetisa, uma serva
Fala assim, eu. Mulher. Sou. Não, profetiza. Do Senhor. Posso não ser viúvo. Posso não ter São no ser de batalha contra essa ânima. Mas a minha vida, eu dedico a Jesus. E só vou parar o dia que eu vejo. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e orações, noite e dia. E sobrevindo à mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Falamos do nascimento de Jesus. Qual é o mistério? Um menino, filho de Deus. Anjos, milhares de anjos vieram louvá-lo. Foi protegido a vida inteira. Cumpriu e foi reverenciado pelos 3 reis. Um sujeito que consagrou Jesus no templo por 7 dias. Tinha uma promessa de vida, só morreria depois de ver Jesus e receber a salvação dele. O primeiro milagre de Jesus, piquititico, foi dar a salvação para Simeão. E a profetisa Ana teve seu coração aberto, seu coração tranquilizado, porque ela levou o menino Jesus pobre. Ela foi lá, ajoelhou e falou: glória a Deus, Senhor, de ter tido o privilégio de ver o menino Jesus. E eu vou terminar perguntando para mim e para você: você teve encontro com o menino Jesus essa noite?